E aí, pessoal, tudo bem? Muita gente que começa a investir vai direto num clássico, o ETF do S&P 500. E não está errado, é um pontapé inicial excelente. Mas a questão é, será que tem como a gente refinar essa abordagem? Deixar a carteira ainda mais resiliente? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, para quem já está na estrada há um tempo, a pergunta que não quer calar é essa: investir só no IVV, que basicamente reflete as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é o ponto final da estratégia? Ou será que dá para ir além? Para a gente responder isso, vamos seguir um caminho bem lógico, tá? A gente começa entendendo o dilema do investidor, depois apresenta a tal da estratégia núcleo satélite. Na sequência, a gente vai para os números para ver se a coisa para em pé, pesa os prós e os contras, e no final, amarra tudo falando sobre como construir uma carteira mais forte. Então, vamos lá. Tudo começa com um desafio que, olha, é bem comum para muita gente que investe. E não dá para negar, né? O S&P 500 é uma base fantástica. É uma porta de entrada simples, barata e eficiente para o mercado americano. Mas como o material que a gente está analisando bem aponta, conforme o investidor amadurece, é natural começar a buscar um ajuste mais fino, sabe? Um equilíbrio melhor entre o risco que se corre e o retorno que se espera. E é justamente aí que entra essa abordagem um pouco mais sofisticada, mas que na verdade é bem acessível. Vamos conhecer a estratégia Núcleo Satélite. A ideia aqui é brilhante de tão simples. Pensa assim, a gente mantém uma base sólida, o núcleo, que no nosso caso aqui é o IVV, e ao redor dele a gente adiciona posições menores, mais estratégicas, que são os satélites. Eles servem para quê? Para buscar umas oportunidades mais específicas ou até para dar uma proteção extra para a carteira como um todo. E olha que legal ver isso na prática. A fonte da nossa análise traz um exemplo teórico bem claro. Metade da carteira fica ali firme no núcleo, com o IVV. A outra metade é dividida entre esses satélites, como o setor industrial, o de serviços públicos e algumas ações individuais bem escolhidas. E o mais interessante é que cada peça desse quebra-cabeça tem uma função. O IVV é o motor principal, buscando o crescimento do mercado. O XLI do setor industrial conecta o portfólio com a economia real, sabe? Infraestrutura. Já o VPU de Utilities funciona como amortecedor em tempos de crise e ainda paga bons dividendos. E as ações individuais? Essas trazem uma exposição mais global e temática. Ok, a teoria é linda, mas e na prática? Isso funciona? Bom, agora a gente vai para a parte que não deixa mentir, a análise dos dados históricos. O estudo que a gente está vendo fez uma simulação bem completa comparando essa carteira mista com investimento 100% no IVV. E o período analisado foi de 15 anos, de 2010 a 2025. Um tempo que teve de tudo, hein? Mercado em alta, crises. Vamos ver o que os números contam pra gente. Olha só essa tabela. De cara, o retorno anual é quase o mesmo, né? 9,8% na carteira mista contra 10,1% no IVV puro. Uma diferença mínima. Mas é quando a gente desce o olho para as outras métricas que a história fica realmente interessante. Então, a grande sacada é essa. A análise mostra que foi possível ter praticamente o mesmo resultado final, mas, e aqui está o pulo do gato, assumindo um risco consideravelmente menor. E cá entre nós, no mundo dos investimentos, essa é a combinação de ouro. A volatilidade anual, que é aquela medida do sobe e desce do mercado, foi 15% menor na estratégia mista. O que isso quer dizer? Uma jornada de investimento bem mais tranquila, com menos solavancos no meio do caminho. E esse número aqui ilustra a resiliência de forma perfeita. A queda máxima, ou seja, o pior tombo que o portfólio levou em uma crise, foi 7 pontos percentuais menor. Em vez de uma queda de 35%, a carteira mista caiu só 28%. Essa diferença pode ser o fator decisivo para manter a calma e não vender tudo em pânico no fundo do poço. Esse gráfico aqui resume tudo. O índice de Sharpe, que mede o retorno que se teve para cada unidade de risco assumida, é visivelmente maior no portfólio misto, e o dividend yield, que é a renda gerada pelos dividendos, também é bem superior. Ou seja, a carteira não só foi mais eficiente no risco, como também gerou mais fluxo de caixa. Mas claro, nenhuma estratégia é perfeita. Então, agora, vamos fazer uma análise bem equilibrada, olhando tanto as vantagens quanto os riscos envolvidos nisso tudo. As vantagens são bem claras e elas se conectam com tudo que a gente viu nos dados. A gente consegue uma diversificação de verdade, que vai além do domínio das gigantes de tecnologia no S&P 500. Se ganha mais resiliência nas crises, um fluxo de renda passiva maior e um alcance global e temático muito mais interessante.
Por outro lado, a fonte também aponta as desvantagens e é importante falar delas. Essa estratégia exige um pouquinho mais de trabalho, como o rebalanceamento de tempos em tempos. Existe o risco específico de uma ação individual e mal, e em períodos de euforia total com as empresas de tecnologia, é possível que ela renda um pouco menos que o S&P 500 puro. São pontos importantes para se ter no radar. E assim a gente chega na conclusão que amarra toda a filosofia por trás dessa abordagem de construção de portfólio. E o mais legal é que essa estratégia não surgiu do nada, viu? Ela está super alinhada com princípios de alguns dos maiores investidores do mundo. Pensa no conceito de all-weather, do Ray Dalio, na diversificação global do David Swensen, ou até mesmo no modelo núcleo satélite que o próprio Jack Bogle, o pai dos fundos de índice, defendia. E essa citação da fonte original resume a mentalidade de forma perfeita. O objetivo não é aquela busca louca por retornos máximos a qualquer custo. A ideia é construir uma estrutura que consiga sobreviver e, mais do que isso, crescer bem em diferentes cenários econômicos. Então, no fim das contas, o resultado é este. É possível alcançar um crescimento muito parecido com o do mercado, mas com uma jornada bem mais suave, menos estressante e, de quebra, com o fluxo de renda passiva mais gordo pingando na conta. E a gente termina com essa pergunta que é para cada um levar para casa e refletir. A resposta pode definir não apenas a estratégia, mas a própria experiência como investidor no longo prazo. O que é mais importante, o retorno máximo ou a resiliência máxima?